Olá pessoal, temos dois assuntos aqui nesse vídeo. Eu vou começar falando sobre o Kleber Machado, porque segundo uma colunista do portal Metrópolis, o clima no programa que vai ao ar nas noites de domingo, Sport Record, ela fala em clima de terror, né? Tudo isso devido ao comportamento do Kleber Machado. Vamos falar sobre esse assunto aqui. E o segundo assunto, o Galvão Bueno, né? Que foi entrevistado pelo jornalista Alain Simon e trouxe muitas informações sobre a cobertura do SBT, o número de jogos que o Galvão vai narrar, sobre a sua equipe de transmissão, o novo programa, né, que vai ao ar nas noites de segunda-feira, até o nome do programa, alguns quadros. Vamos falar sobre tudo isso aqui para vocês nesse vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal do Fábio Fidelix. Aqui a gente destaca a mídia esportiva, TV, rádio, internet. Se você se interessa por esses assuntos, eu peço a sua colaboração, é de graça. Faça a sua inscrição aqui no canal. Obrigado a você de todo o Brasil. Já superamos aí a marca de 27 mil inscritos. E se gostar desse vídeo, não esquece de mandar o seu joinha, seu like. Vamos lá então, começando com Kleber Machado, Record. Pois é, a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópolis, traz informações realmente incríveis, né? Segundo ela, o Kleber Machado está trazendo um ambiente de terror, né, para o programa Sport Record, que vai ao ar nas noites de domingo, né? E nesse Campeonato Paulista, inclusive, assim que terminam os jogos, já começa, né, o Sport Record, que tem o Kleber Machado e a Paloma Totti na apresentação. Segundo fontes da Fábia Oliveira, o Kleber Machado ele vem interrompendo, né, muito os integrantes do programa, reportagens também, interrompe repórteres, não está dando espaço, né, para os outros integrantes. A Paloma Totti estaria insatisfeita, né, porque praticamente não tem espaço, né, no programa. Aliás, eu estava acompanhando outro dia uma parte desse Sport Record, e o Maurício Noriega, que estava lá, né, fica lá numa mesinha, ele, o Dodô, o Salvo Espínola, o Kleber Machado fica ali apresentando o programa, ao lado a Paloma Totti, e o Maurício Noriega praticamente não foi acionado, pelo menos naqueles momentos que eu acompanhei o programa, né? E o Kleber Machado, então, ele está fazendo esses cortes, interrompendo muito, não dando espaço para outros profissionais. A Fábia Oliveira chega a falar em gritos, né? A equipe de transmissão está muito incomodada, a equipe de transmissão do programa, né? A produção do programa Sport Record está muito incomodada com gritos do narrador esportivo. Um fato lamentável, né? Se isso realmente for real, né? Olha, eu, como já disse, acompanhando o programa, eu percebo realmente que a Paloma Totti, ela está ali praticamente uma figura ilustrativa no programa, né? Como se fosse uma assistente de palco, né? E o Kleber Machado tem realmente interrompido ali os profissionais, ele faz uma pergunta, aí de repente ele já dá uma retrucada e volta, não tem espaço. E como eu já disse aqui, a gente estava falando do Neto outro dia, né? O programa do Neto, não comparando aqui, o Neto é um profissional, o Kleber Machado é outro, cada um tem sua característica, seu estilo, sua escola, né? Sua formação de trabalho. Mas o Kleber realmente ele vem tendo esse comportamento, né, centralizador, né? Ele manda ali, ele comanda, faz às vezes algumas brincadeirinhas, às vezes que não pegam muito bem, sabe? Eu não gosto, sinceramente não gostei do formato do programa. Como eu já disse, os programas esportivos de debate, né, deveriam ter realmente debate, né, discussões, todo mundo tem oportunidade de falar. Eu acho que o apresentador tem que chegar ali e girar, né, acionar a equipe. Ô Dodô, qual a sua opinião sobre tal assunto? Deixa o cara falar. Depois Maurício Noriega, qual a sua opinião? Se tiver ali divergência, a gente tem que deixar rolar ali um debate. Agora, essa coisa de você centralizar tudo, não dar espaço para as pessoas. E a Paloma Totti, quem acompanha o canal há mais tempo vai lembrar, mas né, quando foi contratada a Paloma Totti, quando o Kleber Machado também foi recontratado pela Record, e esse programa, esse novo programa foi anunciado, né, com a apresentação dos dois, eu até comentei na época, eu acho que não dá certo. Porque o Kleber Machado tem a sua história, né, dentro da Rede Globo, no SBT, na própria Record, no Sport TV também apresentando, né, o Arena Sport TV. Então é um profissional de muitos e muitos anos, de muita experiência, profissional renomado. E a Paloma Totti não fica atrás, né? Ela está há muito tempo, embora jovem ainda, mas a Paloma Totti já apresentou muitos programas, chegou a ser âncora do jornal da Band, né, a Paloma Totti, e sempre foi uma apresentadora. Então, eu pensei naquele momento, eu imaginei, né,
que a Record estava contratando a Paloma Totti para apresentar nesse programa esportivo. Porque o Kleber Machado já tem a função de narrar os jogos. Você vê no Campeonato Paulista tem acontecido de terminar o jogo e já entrar o programa esportivo, né? Esse Sport Record começa com a Paloma, daqui a pouco vem o Kleber lá da transmissão, transmissão feita nos estúdios também, que é outro fato lamentável, né? Acho que a Record, com toda a sua estrutura, pelo menos nos jogos na capital paulista, o Kleber Machado e os comentaristas deveriam estar no estádio, né? Na cabine do estádio, mas a Record prefere fazer a transmissão dos seus estúdios. Isso já é um ponto negativo, na minha opinião. Então fica um negócio muito estranho, né? Termina o jogo, o Kleber Machado vem correndo para o estúdio e assume o programa, e realmente o Kleber tem essa característica, né? Sobre a questão de gritar com a equipe, a gente não pode falar, né? É informação da jornalista, repito, né? A Fábia Oliveira, que é colunista do portal Metrópolis. Agora, sobre essa questão de centralizar tudo, né? No programa, monopolizar as atenções ali do programa, é só assistir esse programa esportivo da Record, você vai ver que o Kleber, ele comanda tudo, ele realmente faz ali algumas perguntas, tenta ali rodar a equipe esportiva, e normalmente volta, realmente ele interrompe algumas reportagens também, e a Paloma Totti está ali um pouco esquecida, né? Não está tendo aquela participação que deveria. Então, desde o início eu achei que não daria certo, e agora temos essas informações aí, então, lá do portal Metrópolis, de que o ambiente está sendo até de terror, né, para os profissionais que participam, e a Paloma não estaria satisfeita com essa situação. Vamos ver os desdobramentos, o que pode acontecer daqui para frente. Acho que não vai mudar nada, né? Acho que não vai mudar nada. Acho que o Kleber vai continuar apresentando o programa no seu estilo, como eu já disse em outras oportunidades, eu prefiro ver lá o All News, o posse de bola do UOL, onde todo mundo tem oportunidade de comentar, onde existem discussões até mais acaloradas, né? É normal você divergir, né? Não é legal um debate onde a opinião é a mesma, né? Todo mundo tem a mesma opinião. E ali, pouco espaço, realmente, pouco espaço para os participantes do programa. O programa muito truncado pelo próprio Kleber Machado, né? Acho que isso tem a ver com o condutor do programa. Mas, enfim, é o quadro que se tem. Queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Manda aí nos comentários. Bom, vamos agora para o segundo assunto desse vídeo, né? Galvão Bueno, uma entrevista muito legal, uma excelente entrevista do jornalista Alain Simon lá no seu canal, uma parceria com o Trivela, né? Acompanhe no canal do Alain Simon essa entrevista, acompanhe toda, né? A entrevista do Galvão Bueno. E ele contou muita coisa, né? Falou da sua carreira, falou, mas o que mais importava naquele momento é sobre a cobertura da Copa do Mundo no SBT, e está definido, né? O próprio Galvão anunciou que vai transmitir 10 partidas. Então serão 10 jogos transmitidos pelo Galvão Bueno, independentemente do número de jogos que o Brasil vai fazer. Porque nós não sabemos, né? No mínimo, o Brasil vai fazer 3 jogos. Se a seleção brasileira caminhar bem, chegar ali às semifinais, disputar a decisão ou o terceiro lugar, o Brasil fará 8 jogos. Então se o Galvão vai narrar 10 partidas, de repente o Brasil faz 8 jogos. Então ele vai narrar os 8 jogos da seleção, a abertura da Copa do Mundo e algum outro jogo será escolhido, algum jogo importante. Se o Brasil tiver um desempenho ruim, né, como muita gente está imaginando, né, eu vejo muita gente pessimista aí com relação ao Brasil nessa Copa do Mundo de 2026, aí de repente o Brasil faz 4, 5 jogos, então outras partidas importantes, né, jogos decisivos, serão escolhidos aí para o Galvão. O fato é que ele vai narrar 10 jogos, não vai fugir disso. Outro detalhe interessante é que ele anunciou que o Thiago Leifert vai narrar 22 partidas. Então, não teremos a figura do terceiro narrador. Pelo que o Galvão informou nessa ótima entrevista lá com o jornalista Alain Simon, o Thiago Leifert vai fazer bastante, vai fazer mais que o dobro, né, de jogos do Galvão Bueno, 22 partidas. Segundo o Galvão, o Thiago também vai participar em transmissões do Galvão, fazendo abertura, algumas coisas que ele nem sabe, né? O Galvão falou, nem sei o que vai aprontar o Thiago Leifert, mas ele vai ter uma participação muito grande na Copa do Mundo, claro, né? O jogo de abertura e as partidas da seleção brasileira e alguns outros jogos importantes na voz do Galvão Bueno. Outro detalhe, o Galvão anunciou a sua equipe. Então, a gente já sabia, né? Mauro Betting e Alexandre Pato serão os comentaristas da equipe do Galvão Bueno. É bom lembrar também, né? É uma parceria N Sports e SBT com transmissão simultânea, quer dizer, o mesmo jogo, a mesma transmissão vai estar no N Sports e no SBT. Então, Mauro Betting e também o Alexandre Pato, os comentaristas dos jogos que o Galvão vai transmitir. Nadine Bastos vai estar também analisando a arbitragem. E os repórteres serão Mauro Naves,
o André Hernan e o João Venturi, né, que já é uma figura super conhecida das transmissões esportivas do Sistema Brasileiro de Televisão. Ele que é o correspondente internacional da SBT nos jogos da Champions, tá sempre lá o João Venturi. Então essa será a equipe de transmissão do Galvão Bueno. Sobre a equipe de transmissão do Thiago Leifert, o Galvão não informou, né? Ele falou da sua equipe, né, da equipe dele. Portanto, vamos ter que aguardar quem serão, né, os comentaristas, ou se terá um comentarista apenas, nas transmissões do Thiago Leifert, os repórteres, se vai ter algum comentarista de arbitragem, se de repente alguém dessa equipe do Galvão, como a Nadine Bastos, pode estar em algum jogo com o Thiago Leifert. Isso aí a gente não dá para cravar aqui. O fato é que a equipe do Galvão é essa que eu passei para vocês aí, que o próprio Galvão informou nessa entrevista. Olha, mais detalhes aqui. Outro momento interessante dessa entrevista foi sobre o Galvão comentar aí dos narradores que gritam muito, né? O Galvão disse que não gosta dos narradores que gritam demais. Ele não citou nenhum nome, né? O Galvão não citou nenhum nome nessa entrevista, mas a gente sabe, né? Quais são os narradores aí que muita gente critica porque gritam demais? André Henning, Jorge Igor, o Luizinho Freitas da Cazé TV, o Raoni, né? Raoni Pacheco da própria Cazé TV, Luiz Roberto, muita gente diz que grita demais. Então, a gente tem vários narradores hoje aí, principalmente no streaming, né? Ou em plataformas pagas, que tem esse estilo, né? Mais gritado, né? Mais acelerado de transmitir também. O Galvão diz que isso não é interessante. Aí o Alan Simon até falou na entrevista, tem narrador também que não grita, né? Tem isso também. Não é fácil agradar o telespectador, né? E as coisas vão mudando, os tempos vão mudando. Eu gosto do narrador que vibra nos momentos importantes. O próprio Galvão fala sobre isso, né? Que num lance de perigo, num lance agudo, o narrador pode vibrar mais, mas não em qualquer lance, né? Tem muita gente criticando alguns narradores que narram com muita vibração, até arremesso lateral, não está acontecendo nada. Aí é uma questão de gosto, uma questão de estilo, e as coisas vão mudando, né? Daqui a 5, 10 anos pode ter um outro formato de narração esportiva, mas o Galvão falou sobre isso. Então eu acho que o narrador tem que vibrar uma bola na trave, numa grande defesa do goleiro. Não dá para ser aquele narrador também hoje, né, em 2026, aquele narrador muito comedido, muito tranquilo, muito calmo, né? A bola bate na trave, olha, bateu na trave, como era lá nos anos 70, né? Me lembro de algumas transmissões de televisão que era assim, né? Ou até o gol, né? Lá vai Pelé, bateu, gol de Pelé para o Santos. Hoje não funciona mais isso. Tem que ter uma vibração, tem que ter uma energia, mas nos lances mais agudos. Ele falou também sobre Silvio Luiz, Luciano do Vale, que foram concorrentes, né, dele em toda a sua carreira. Falou que em termos de potência de voz, o Luciano era o melhor dos três, né? Tinha melhor. Isso é verdade, né? A potência de voz do Galvão, sem dúvida, do Luciano. A potência de voz do Luciano do Vale sempre foi incrível. Realmente, acho que na televisão ninguém teve, né? Tanta potência vocal como o Luciano do Vale. Alguns no rádio tinham, no rádio alguns, hein? Mas na televisão acho que ninguém chegou próximo do Luciano em termos de voz, né? Realmente, de qualidade vocal. O Galvão sempre foi um narrador técnico, né? Com muita técnica, trazendo muita informação. Não tinha o vozeirão do Luciano do Vale, de alguns outros narradores, mas sempre foi muito forte em termos de técnica, né? Nesses quesitos, técnica, trazendo muitas informações, muitos detalhes para o jogo, detalhes do lance. Fórmula 1, acho que foi, sem dúvida nenhuma, o melhor narrador, o maior narrador de Fórmula 1 da história. Ninguém narrou Fórmula 1 como Galvão Bueno, tecnicamente falando, preenchendo os espaços de uma transmissão, né? Porque antigamente, na Fórmula 1, tinha aqueles buracos, né? Ficava lá 1 minuto, 2 minutos sem ninguém narrar nada. O Galvão não, se pega aí dos anos 80, principalmente, 90, o auge da carreira do Galvão, ele fala o tempo inteiro, sempre trazendo informação, alguma coisa, para prender o telespectador, né? E o Galvão até fala sobre isso na entrevista, que o narrador, ele não pode aparecer mais do que o evento, não pode se sentir mais importante que o evento, mas ele também não pode ser uma figura dispensável, né? Porque eu já vi muita gente falando que do jeito que estão as narrações aí hoje em dia, é melhor deixar só o som ambiente do estádio, né? Sobre o novo programa do Galvão, é aquilo que a gente já tinha passado, né, em outros vídeos, em outros conteúdos. O programa será depois do Ratinho, nas noites de segunda-feira, e o nome do programa está definido: Galvão Futebol Clube. Galvão Futebol Clube. E o Galvão Bueno disse que o programa será diferente, né? Com o DNA do SBT, com o DNA do Galvão Bueno, com o DNA do esporte, com convidados, plateia, premiações, quer dizer, terá prêmios no programa, plateia,
O programa do Ratinho de Esportes, quem sabe, alguma coisa nesse sentido aí, com a apresentação do Galvão Bueno. Ele fala também sobre o Kaká, né? O Kaká que será um dos convidados também. E o programa esportivo, então, terá aí muito foco, claro, né, na Copa do Mundo. Depois da Copa, não sei, né? Como já disse, não sei depois da Copa do Mundo se o programa vai continuar no ar, né? Muito tempo, vamos ver. Mas enfim, a proposta é diferente, né? Vamos aguardar para ver o que pode acontecer nesse programa. Vai ter também ali participação de campeões mundiais, né? O Parreira será o primeiro convidado, né? Parreira, o técnico Carlos Alberto Parreira, que foi campeão mundial em 1994, né? No tetra da seleção brasileira. Jogadores também que foram campeões mundiais terão participação também nesse programa, Galvão Futebol Clube. Então é isso. Noite de segunda-feira, depois do programa do Ratinho, né? Deve ser um pouco tarde no ar aí, mas com essas atrações, quem sabe, né? Copa do Mundo, aquele clima tal, pode dar aí bons índices de audiência. Então é isso, né? Acompanhei a entrevista do Alain Simon e trouxe para vocês aí os pontos mais importantes, né, sobre tudo que disse o narrador esportivo Galvão Bueno. Deixa aí seu comentário, acompanhou a entrevista também? Se não acompanhou, vale a pena, né? Vai lá no canal do Alain Simon e acompanha na íntegra, é sempre legal, né? Eu adoro, uma coisa que eu mais adoro na internet, né, no YouTube, são entrevistas, né, os podcasts, sempre revelando coisas interessantes aí, não só de jornalistas esportivos, como de outras áreas também, outras atividades. É isso, gente, ficamos por aqui. Um abraço para você, mais uma vez, obrigado pela audiência. Faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, deixa o joinha no vídeo, ativa o sininho em todas e a gente volta a qualquer momento. Valeu!